A gente está em contato com o prefeito de Marques de Souza, que hoje não conseguiu estar presente aqui na rádio, até porque está com bastante demandas, e uma delas diz respeito à BR-386, diz respeito às obras que pararam. Isso afeta bastante o município de Marques de Souza, e além disso, Marques de Souza tem buscado mais acessos, ou melhores acessos, justamente à rodovia federal. É uma questão que está sendo debatida há bastante tempo e que a prefeitura até andou se mobilizando, fazendo audiências com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para falar sobre o tema. Teve reunião, teve muita discussão com a própria comunidade local e essa paralisação das obras, né? Daqui a pouco estamos fechando quase um mês de obras paralisadas na 386. A gente se acostumou a elogiar o trabalho, o ritmo das obras pela CCR Via Sul e pela Eurovias, mas agora o contrato está rompido e a gente sabe que tem muitos trabalhadores que permanecem em Marques de Souza, e aí tem uma série de consequências também para o Poder Executivo Municipal. Prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, obrigado por atender a Rádio Independente. Nos dê um panorama dessa situação aí envolvendo o BR-386, funcionários e também os acessos do município. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Redação no Ar. Temos aqui algumas informações muito importantes que trouxemos junto com essa reunião, essa audiência que tivemos lá na ANTT Regional Sul, em Florianópolis, que foram muito positivas, nos deram uma outra visão, um outro marco de todo o processo, né? Porque até então a orientação lá no início dos nossos trabalhos, do nosso mandato, né? Logo nas primeiras semanas nós tivemos audiência em Brasília, junto com o senador Heinz, que fez a ponte, junto com a NTT Brasília. A orientação que a gente teve sempre foi de encaminhar todos os protocolos, todos os projetos, todas as intenções, junto com a CCR, que é a concessionária, né? E no andar agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, nos deparamos de que nós estávamos provavelmente fazendo um caminho que não era o mais de melhores resultados. Então, conseguimos uma agenda presencial com a NTT na Regional Sul, lá em Florianópolis. Fomos muito bem atendidos, conversamos lá com o diretor Gilmar Cardoso, recebeu nossos pleitos, né? E a gente colocou para ele em grau de importância. Todas as situações que levamos são de grande importância para a nossa comunidade, para as comunidades lindeiras, e a principal delas é justamente o nosso entorno do nosso trevo de acesso ao município, que está num estado deplorável, né? Tivemos 2 dias de chuva agora, a deterioração é gigantesca do nosso entorno do trevo, por se tratar de pavimentação primária, ou diga-se chão batido, né? E um fluxo gigantesco de veículos que por ali passam, tanto do nosso município, como de muitos municípios vizinhos, né? Principalmente Travesseira, tem um fluxo gigantesco de caminhões, de escoamento de produção, de veículos, ônibus, enfim. E eu acho que isso, na estruturação do projeto original, não foi levado em conta, assim como outras situações também, como as paradas de ônibus, vias laterais, enfim, onde esse projeto não contemplava. Não foi brigado em tempo útil, né, nas audiências públicas para conseguir reverter justamente essas situações. E hoje a gente precisa estar aí, buscar remendar. Temos urgência, a população tem urgência, mas a CCR também se diz estar cumprindo o contrato, né? De fato está cumprindo o contrato, né? Dentro da proposta da licitação na época que ela venceu, mas nós precisamos achar caminhos para agilizar esses novos projetos que não estão contemplados na estruturação original, né, da duplicação. E, como eu falei, né, os motoristas, os munícipes, as pessoas que de fora vêm, elas querem o resultado imediato, elas querem
a situação resolvida o quanto antes, e não deixam de ter razão, foi uma falha de processo, né? Não nossa, mas de outras épocas, que agora a gente busca da melhor forma resolver. Tivemos reunião ontem na Câmara de Vereadores aqui, já tínhamos feito uma antes de ir para Florianópolis e colocamos todo o cenário principalmente para a nossa Câmara de Vereadores, secretários, empresários, lideranças, e da mesma forma convidamos o município de Travesseiro, que também é fortemente impactado por esse nosso trevo aí que está sem condições ideais, né? Inclusive de segurança. Tivemos ontem uma nova reunião trazendo esse feedback, né? Com os nossos pleitos que nos foram orientados, as devidas providências lá. Nós estamos agora estruturando um dossiê, né? Pedindo, solicitando, fazendo essas petições, essas principais nesse primeiro momento, que é a manutenção periódica, né, a manutenção constante desse entorno por parte da nossa prefeitura, da administração, porque, como eu falei, 2 dias de chuva já tem crateras imensas, gigantescas. Nós não sabemos quando a CCR vai fazer a manutenção, então nós pedimos para nós, para o município, solicitamos para nós podermos fazer essa manutenção, e eles concordaram, né, desde que o município manifeste isso, faça um protocolo. A CCR, na época, nos impediu de fazer isso, né, sob inclusive ameaça de notificação e tudo mais, pois estão na faixa de domínio essas vias laterais. Então, ontem a gente colocou isso tudo na Câmara de Vereadores para a comunidade, né, esse retorno que nós tivemos de lá. O nosso jurídico está estruturando principalmente esses 2 pleitos nesse primeiro momento, pois eles podem sim ser contemplados, se bem tramitados e bem estruturados e embasados, né? Principalmente no item da segurança, né? E realmente está muito inseguro transitar no entorno do trevo de acesso, para que essa obra possa realmente ser concretizada antes da avaliação maior que a tripartite está fazendo, já iniciou, e que se encerra ano que vem, né, essa avaliação da tripartite dentro do projeto, dentro da concessão, né, da rodovia, para novos projetos serem inseridos, né, junto ao projeto original. Prefeito, lá no início você falou que a NTT deu uma visão diferente de todo o processo para vocês, e você cita como um dos principais problemas, o principal problema essa situação aí no trevo de acesso ao município, no seu entorno. Quais foram esses pontos que a NTT destacaram, assim, mais práticos, e se vai ter alguma solução emergencial para esse trevo, pelo menos no momento, enquanto talvez as obras não são retomadas ou a solução definitiva não acontece? Nós hoje, como eu falei, a CCR havia nos impedido de nós mesmos, a prefeitura municipal, porque o parque de máquinas fica ali ao lado. Para nós seria muito, muito fácil fazer a manutenção constante, mesmo sendo estrada de chão batido. Nós vamos lá, uma patrola passando constantemente, uma frente de trabalho de tapa-buracos, nós vamos conseguir ter a manutenção periódica desse entorno do trevo, e a CCR havia nos negado. Conversando com a NTT, não, se vocês tiverem protocolado junto conosco, aqui nós damos uma autorização e vocês fazem essa manutenção, né? Avisamos a CCR disso, notificamos a CCR disso, né, dessa petição, desse interesse do município, e vocês façam sim essa manutenção periódica. Mas, junto com isso, a gente também vai encaminhar para eles o pedido de asfaltamento urgente desse entorno, junto com a drenagem necessária e também a sinalização, né, que hoje está deficitária, a sinalização ideal desse entorno aí, para nós termos justamente uma rotatória por
por debaixo das duas pontes, né? Essa é a intenção, né? Nós termos um giro, uma rotatória, um retorno, em condições, né? Em condições de segurança, né? Não é o ideal do jeito que está ali, mas é o que nós vamos ter, né? Nesse primeiro momento. Nós podemos, dentro da tripartite, solicitar algo melhor, uma elevada, algo assim nesse sentido. Claro, depois tem que ser avaliado e aceito também pela NTT, daí envolve custos, envolve engenharia, envolve um monte de fatores, mas hoje o que nós temos é esse retorno por debaixo das pontes, que eu comentei, já venho comentando a longa data, não é o ideal, mas é o que nós temos, senão não teríamos nada. E a gente precisa urgentemente a pavimentação asfáltica desse entorno aí para nós termos realmente condições de trafegabilidade melhor. Hoje, para vocês terem um cenário, é deplorável, inclusive buraco esperando para entrar na pista. 2 dias de chuva. E a época das chuvas é um cenário muito complicado aqui nesse entorno. E a gente fica um pouco chateado, né, porque a gente fez justamente o caminho que nos foi orientado, né, pela NTT Nacional, e agora a gente se deparou de que não eram esses os caminhos. Poderiam ser esses os caminhos, sim, mas tem situações, às vezes, que não chegam no local ideal onde se tomam as decisões. E, para nossa surpresa, lá na NTT, a maioria dos protocolos que havíamos feito na CCR não chegaram lá para análise. Pois é, que situação, né? A gente imagina Que que situação. todos tenham as informações, ainda mais quando um município, né, uma prefeitura, protocola, faz o encaminhamento. Já foi melhor a relação, né, com a CCR, né, prefeito? E eu queria lhe perguntar em relação à paralisação das obras também. Que tipo de problemas estão sendo causados para o município de Marques de Souza, ali na questão, né, do acesso, do trevo? Essa paralisação, porque a gente sabe que são muitos trabalhadores que estão aí também. As obras, os cones, né, na rodovia, a gente sabe que tem pontos que se der um acidente por ali, algum veículo cair, pode ter uma consequência muito mais grave, porque as obras elas não estão acontecendo e a sinalização também já não está como deveria estar. O que dá para falar a respeito disso e se nós teremos avanços em relação a isso? Se essa viagem de vocês até Florianópolis pode trazer também algum processo mais ágil e também se eles, a NTT no caso, chegou a estipular algum prazo, porque por aqui a gente não tem muita informação, né? Agora, principalmente depois do rompimento do contrato com a Eurovias. Sim. Assim, ó, em primeiro lugar, Ricardo, a gente precisa lembrar a grandiosidade e a magnitude dessa obra. A gente sempre falou que é algo muito esperado, é uma obra gigantesca, tem o seu valor perante a comunidade e perante todos os que trafegam por aqui. Eu fico muito feliz com esse cenário, né, de uma duplicação passando aqui por Marques e Souza, da BR-386, mas ela também traz os problemas, né, como a gente falou, os projetos não contemplados, as áreas lindeiras não foram observadas, não foram olhadas, e os retornos e os entornos. Mas vamos lá. Essa questão CCR, sim, a gente já tinha uma relação melhor. Tá? A gente já teve uma relação melhor, sempre com bastante respeito, diplomacia e confiança mútua. Essa confiança mútua hoje ela teve algumas ranhuras aí, porque os protocolos que a gente fez na CCR deveriam pelo menos estar junto com a NTT. Talvez está lá, mas não está ao conhecimento lá do diretor. Isso é uma situação. Entre CCR e Eurovias, a Eurovias, no início da nossa gestão, a gente conseguiu fazer essa comunicação, conseguiu fazer essa ponte com os donos da empresa, conseguimos trazer eles para cá junto com a sede do município, porque a gente tinha uma visão que no futuro, pelo menos por um bom período, a gente estaria colhendo vamos lá, esses frutos, né, dessas pessoas a mais que viriam para cá, queriam vir morar aqui, se instalar aqui.
o comércio colheu muito forte, né, os frutos dessa vinda, diga-se resultado de vendas, né? O setor imobiliário também, muitas residências, apartamentos sendo alugados, e também tudo que isso envolve, geração de impostos e tudo mais, né? Houve um desacordo comercial entre CCR e Eurovias, e aí a gente não pode entrar no mérito, porque é uma questão de negócios, é uma questão de contrato, eles que precisam resolver isso nas instâncias deles, e a gente precisa respeitar isso, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa o resultado disso. A gente percebe que a cidade, alguma parte, uma boa parte desses trabalhadores estão se deslocando para uma outra obra que a Eurovias está fazendo, se eu não estou enganado, é para a região aí de Venâncio Aires, né? Tem uma obra que eles também venceram a licitação. Sim. Então, uma boa parte está se deslocando ou está de mudança, mas alguns trabalhadores ainda estão por aqui, alguns que foram desligados da empresa, outros que ainda fazem aquela manutenção básica. Algum procurou a prefeitura, prefeito, pedindo algum tipo de ajuda ou não? Nós tivemos 2 ou 3 casos que vieram a mim aqui pedir por uma interferência, não foi nem ajuda, mas uma interferência junto com os órgãos, né, tanto o CCR como a NTT. A gente foi muito transparente, né, uma questão comercial. Agora o município, nós temos aqui a saúde, né, oferecida para essas pessoas que vieram de fora, né, inclusive muitos agradecem que dos municípios que eles vêm não tem um cuidado, uma atenção tamanha quanto nós temos aqui, da mesma forma a educação e todos os outros apoios que o setor público pode dar para eles. Mas não teve muita procura, não. Então, é um sinal que eles estão sendo realocados. Conversando, levando esse cenário para a NTT, lá para o diretor Gilmar, ele disse, olha, prefeito, nós já vimos esses desacordos acontecerem em outras concessões pelo Brasil. Normalmente, sai uma operadora, né, que está trabalhando, que está fazendo essa frente de trabalho, sai uma operadora, né, uma empreiteira, entra outra empreiteira, ela já absorve de cara boa parte ou quase todos esses trabalhadores que estão à deriva, sem emprego, enfim. Então, isso nos tranquilizou também, né? Isso nos tranquilizou porque nós temos pessoas aqui do Nordeste, da região Norte, de todos os cantos do país, e essas pessoas não podem ficar à deriva aqui sem emprego, sem ter uma ocupação, porque a gente sabe que isso acaba se transformando num problema social também. E então a gente está confiante, né? Em própria reunião que a gente teve com a CCR, eles tinham estabelecido 2 semanas para reiniciar as obras. Essas 2 semanas terminam amanhã, se eu não estou enganado. Mas a gente não vê nenhuma movimentação diferente de uma outra empresa se estabelecendo. Mas a NTT também disse, olha, nós não se envolvemos na questão comercial entre a CCR e a operadora, a Eurovias, que está fazendo os trabalhos, né, de duplicação. Agora, a CCR tem prazos a ser cumpridos, eles não entregando a obra em tempo hábil, eles podem sofrer as punições do contrato, né? Multas, enfim, toda essa situação. Então, a gente crê que o quanto antes eles vão querer resolver a situação que está pendente aí. Então, essas são as informações que nós temos. Agora, a informação de bastidores tem muitos, mas a gente não divulga, a gente não abre isso porque tu não tem uma base para poder sustentar isso, né? Tá certo. Prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertz, obrigado pela participação. Importante, né? Ir atrás, ver o que está acontecendo, buscar alternativas. Sim. Não dá para ficar parado, né, prefeito? Porque tem muita gente aí que está envolvida. Esperamos que não tenhamos acidentes com vítimas, né? Nesses trechos aí onde a obra não acontece, questão de acesso também que não são dos melhores. Acho que o diálogo sempre é o melhor caminho. Mas muito obrigado pela sua participação e um bom final de semana. Perfeito. Obrigado ao espaço aí. Um ótimo restante de dia a todos aí, e vamos lá, essa chuvinha aí também está vindo em boa hora para amenizar um pouco aí os resquícios aí da nossa seca aí que a gente está tendo em toda a região.
Conversamos com o prefeito de Marques de Souza, Fábio Mertes, falando sobre a reunião realizada então com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tratar de questões de obras da BR-386, principalmente referente ao acesso lá no município de Marques de Souza.